Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso primeiro webinar. Eu sou o Leonardo Varenga, da InvestMind, e vamos começar hoje com o Pedro Carraz, gestor de fundos imobiliários da XP Asset e que tem um enorme conhecimento sobre shopping centers no Brasil. Participando da conversa também o Lucas Marins, analista de equities da InvestMind. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Carraz por ter aceitado o convite e dizer que é uma grande honra inaugurar essa sessão da plataforma com a sua presença. E eu aproveito também para fazer a primeira pergunta. Carraz, quais fatores você considera mais relevantes para avaliar um fundo imobiliário de shopping centers? Legal, obrigado, Leonardo, pelo convite. Prazer estar aqui com você, com o Lucas. Boa noite a todos. Essa é uma pergunta super interessante, né? Acho que não só em shopping center, mas em real estate como um todo, eu costumo brincar que as três principais características para você avaliar um bom imóvel é a localização e a localização. Aí depois vem o mix de lojas, o equipamento, a arquitetura e uma série de outras características que a gente avalia. Então, na prática, quando você avalia um fundo de shopping, eu particularmente gosto muito de analisar no detalhe o portfólio, né? Entender bem qual é o portfólio, onde é que os shoppings estão localizados, quais são as localizações micro de cada um deles, né? O que tem de poder de consumo no entorno, quais são os concorrentes, tem terreno para novos concorrentes ou não, qual é o adensamento demográfico da região, as classes sociais. Obviamente, a localização é o fator-chave de sucesso, e aí depois, obviamente, a gente entra em pormenores aí, como é que é o shopping, é antigo, não é, precisa de retrofit, não precisa, como é que é o mix de lojas, tem lojas interessantes para o público-alvo ou não, como é que é a ancoragem, lazer, serviços, alimentação. Isso cada vez mais são características que um shopping precisa ter, né? O shopping cada vez mais vai deixar de ser meramente um centro de compras para passar a ser um centro de entretenimento, de lazer, de alimentação, e, portanto, o portfólio, a qualidade do portfólio que passa pela localização dos shoppings é essencial. É claro que outras características também são importantes, né? Quem é a gestora, quem é o gestor, qual é o track record do gestor e do time na indústria, qual é a experiência que ele tem no chão de fábrica, qual é o track record da gestora no segmento. São informações importantes, né? Relações com investidores, qual é o nível de transparência que o fundo tem com o mercado, qual é o padrão da lâmina mensal, trimestral, é detalhada, não é? Eu acho que isso tudo joga a favor de uma boa análise, mas com certeza a principal característica é a qualidade do portfólio, que passa muito pela localização dos shopping centers da carteira. Bom, falando mais especificamente aí do setor de shoppings, esse ano a gente foi pego, podemos dizer assim, um pouco de surpresa com essa pandemia do Covid-19. A gente olhava para a China e parecia algo bem distante, que não ia chegar aqui, como já foi em algumas vezes, mas chegou e de uma hora para outra tivemos que fechar estabelecimentos comerciais e os lojistas ficaram praticamente sem receita, que obrigou as companhias de shopping a conceder praticamente aí 100% de desconto sobre os aluguéis. Com os tempos, os shoppings começaram a voltar a operar, né, com timing diferentes por regiões, e gostaria de saber como é que você está vendo essa recuperação, tá? Se você está achando que está caminhando rápido. Acho que essa semana a Multiplan divulgou que as vendas de setembro desse ano já atingiram 75% das mesmas vendas do mesmo período do ano passado, né? O mesmo foi notado no segmento dos veículos. Gostaria de saber a sua opinião aí sobre essa recuperação. Perfeito. Sem dúvida, a gente tem visto uma evolução da recuperação mês após mês, né? Eu vejo até pelo próprio resultado do nosso fundo de shoppings, o mês de julho foi muito ruim, o mês de agosto já foi bem melhor, setembro ainda melhor, e outubro tudo leva a crer que vai ter um crescimento também em cima de setembro. Então, claramente, a gente tem uma recuperação paulatina e relevante aí mês após mês. Por outro lado, eu procuro adotar ainda uma postura, um perfil, uma opinião um pouco mais conservadora, né? Por dois motivos. Primeiro, porque tem uma variável que está sobre a mesa que é difícil quantificar, que é o término do Corona Voucher, né? A gente não tem condições, enquanto país, de postergar esse benefício por muito mais tempo, e, com certeza absoluta, esse benefício tem ajudado muito a recuperação dos shoppings, principalmente das classes BC, né? Não à toa, quando a gente olha para os shoppings do Norte e Nordeste, a recuperação tem sido até mais rápida do que nos shoppings no restante das regiões do país, muito por conta do acesso ao Corona Voucher lá nessas duas regiões. E quando acabar, não sei dizer se vai impactar 10%, 20%, 30%, 50%, mas vai ter um impacto relevante e que a gente só vai ter
essa leitura daqui a alguns meses. O segundo ponto é que, por mais que você tenha uma recuperação de venda já na casa de 70%, 80%, e de fato é bem verdade, isso também está acontecendo no nosso portfólio, tem 2 pontos que eu queria chamar a atenção aqui. Primeiro, que isso é uma média, né? Então, dado que é uma média, vai ter shoppings que estão lá com 100%, o que é ótimo, mas vai ter shoppings que vão estar com 50%, 60%, 40%, e aí, obviamente, parte do portfólio está em apuros, parte do portfólio está passando ainda por uma situação muito delicada, que é essa cauda da média. E segundo, e eu posso falar com alguma tranquilidade, porque eu já fui lojista, já fui franqueado no Rio de Janeiro durante alguns anos, a margem do lojista é muito baixa, né? A margem líquida do lojista é muito baixa no momento em que ele está vendendo, digamos, 100% da venda que ele vendia pré-pandemia. E ele tem uma alavancagem operacional muito grande, ou seja, ele rema até chegar no break-even, e depois que ele chega no break-even é que ele realmente bota essa margem no bolso. No momento que você fala em estar vendendo 80% ou 70% das vendas, está muito longe dele estar lucrando 80% do que ele lucrava, né? Muito provavelmente esse lojista está ali ainda com a água no nariz, passando dificuldade para pagar a conta. Então, eu efetivamente só vou dormir tranquilo, entre aspas, quanto a isso, quando a gente chegar no 100%. Quando chegar no 100%, e que, de novo, a gente vai ter um percalço no meio do caminho, que é o término do Corona Voucher, que a gente vai achar um pouco mais tranquila a situação. Então, por hora, eu estou preferindo adotar uma postura ainda mais conservadora. Sim, a recuperação tem acontecido mês após mês, mas eu acho que a gente ainda vai precisar de alguns meses pela frente para recuperar e, sinceramente, acho que a gente só volta para um patamar um pouco mais saudável no segundo semestre do ano que vem. Ainda acho que o primeiro semestre vai ser um semestre complicado. Pois é, eu até pegando um gancho nisso que você comentou agora, eu me surpreendi quando eu fui ver os resultados dos shoppings, né, das principais de capital aberto, e eu percebi que o nível de ocupação continua alto, né? Variou ali de 97 para 96, 95 em um e outro. E, obviamente, isso veio muito pela ajuda do governo, que ajudou os lojistas, e também pelo desconto que vocês deram, que todos os shoppings deram para eles, que foi de cerca de 100%. Com a reabertura dos shoppings e essa recuperação que a gente comentou, como é que continua essa política de desconto? Continua 100%? Se reduziu? Acabou? E se reduziu, qual seria o impacto disso? Acho que você já respondeu uma parte disso, né? Que pode ter impacto na ocupação e na inadimplência. Mas aí para frente. Perfeito. De fato, a vacância também me surpreendeu positivamente. Eu poderia jurar no início da pandemia que a vacância subiria num percentual maior do que efetivamente subiu. Acho que não dá para cantar vitória ainda, porque normalmente os meses de janeiro e fevereiro já são meses em que normalmente a vacância tem um repique. E esse ano, na minha opinião, vai ter um repique maior, né? Porque tem muita gente que está tão sofrida ao longo do ano inteiro, está dando aquele gás final para pegar Black Friday e Natal e tentar salvar um pouco do prejuízo que teve ao longo do ano. Mas eu ainda assim acho que a vacância vai surpreender positivamente e vai ter um impacto menor do que a gente imaginava. Hoje são pouquíssimos shoppings no nosso portfólio, no próprio Brasil, que já eliminaram 100% de descontos, né? São poucos que já conseguiram fazer isso. Os shoppings ainda têm dado um desconto que vai entre 10% e 40%, dependendo do caso, dependendo da situação, dependendo da localização, dependendo da performance de vendas, né? Que na prática é quem dita o ritmo. Quanto mais venda, em tese, você consegue dar um desconto um pouco menor. Mas, sem sombra de dúvida, quanto mais aluguel você cobrar no curto prazo, antes da venda recuperar de forma efetiva, que, na minha opinião, como eu falei, só vem no final do ano que vem, a gente vai ter necessariamente um impacto na inadimplência e ou na vacância, né? Então, o que as administradoras têm procurado fazer é dosar um pouco o ritmo, né? Tira um pouquinho do desconto, vê como é que reage. Coletei bastante aluguel, tive uma inadimplência controlada, a vacância não subiu. E acho, sinceramente, que agora, em outubro, a chance da vacância subir é nula. Ninguém vai sair antes do Black Friday e do Natal. A gente só vai ter uma leitura clara de vacância em janeiro e fevereiro. Então, tem sido uma redução paulatina aí dos descontos. Sinceramente, de novo, acho que reduzir 100% os descontos, eliminar os descontos só no ano que vem, e não acho que é no primeiro trimestre, porque o primeiro trimestre é um trimestre sofrido, tem carnaval, muita vacância começa a pipocar, as pessoas estão viajando,
Então, é difícil você imaginar uma venda em recuperação no primeiro trimestre, que a recuperação efetivamente começa a partir do segundo, com uma recuperação total, quase total, realmente mais para o segundo semestre do ano que vem. Legal. Você falou muito em recuperação e tal, mas a gente está vendo uma segunda onda de Covid na Europa, Estados Unidos. Qual é a chance, a probabilidade de chance de segunda onda no Brasil que vocês avaliam? E também, como é que os shoppings estão fazendo, estão se preparando para enfrentá-la? Essa é a pergunta do milhão, né? Eu espero que a gente não tenha que discutir uma segunda onda no Brasil. É a pergunta que eu acho que ninguém sabe responder. É uma pena o que está acontecendo no mundo afora, porque além da questão sanitária está voltando à tona com mais contaminações, gera uma instabilidade no mercado ruim, né? E quando eu falo mercado, não é nem só o mercado financeiro, a economia real também como um todo. Quer dizer, a gente já está vendo na Europa de novo países entrando em lockdown, e fechando bares, restaurantes, shoppings e por aí vai. Difícil dizer se dá para esperar isso no Brasil ou não, mas eu acho que a grande verdade é que mesmo que a gente tenha uma segunda onda no Brasil, vai ser menos pior do que a primeira, porque a gente já sabe como lidar, né? Eu lembro claramente nos meses de abril e segunda quinzena de março e abril, principalmente, que era tudo novidade. Eu fazia, na época, 3 a 6 lives por dia, porque era muito demandado, etc. Todo dia a gente aprendia alguma coisa, né? A gente abria o jornal todo dia e se surpreendia com o que estava na capa do jornal, né? Era uma novidade aqui, uma novidade ali, uma notícia bombástica aqui. E todo dia a gente definitivamente não sabia o que esperar para o dia seguinte. A gente estava completamente às cegas, sem saber o que fazer. Bem ou mal, a gente aprendeu a lidar com esse problema, né? O problema não está resolvido, e para resolver efetivamente também só no ano que vem com a vacina, etc. Mas a gente pelo menos já sabe como lidar. Os shoppings já estão preparados como lidar, quer dizer, já tem um plano de ataque em D+1 se o Covid volta com força no Brasil, né? Então, não dá para dizer que é bom, claro que não, bom não vai ser, mas sem sombra de dúvida vai ser menos pior, porque está todo mundo já preparado e sabendo como atuar numa situação como essa. Vai ser ruim, porque vai gerar uma instabilidade tremenda para os lojistas, mais uma vez, mas vamos torcer para que não aconteça, para que a gente continue a recuperação que vem tendo aí nos últimos meses. Já tem algum detalhamento sobre essas ações dos shoppings em relação a uma possível segunda onda, ou ainda não, você não pode falar? Na verdade, assim, sendo super sincero, os shoppings ainda estão trabalhando em plano de contingência, né? Não somente em horário de funcionamento, dependendo do caso, mas também algumas operações que seguem fechadas, como o cinema. O cinema começou a reabrir agora, não tem 30 dias, né? E todas aquelas iniciativas que foram adotadas com leitura de temperatura na entrada, tapete para higienização, álcool gel em todos os pontos do mall, espaçamento no mall, a gente fizeram uma espécie de caminho, né, para o mall, para que as pessoas não precisem se cruzar de forma tão próxima. Então, tudo isso está mantido. Então, eu diria com alguma tranquilidade que se amanhã começa uma segunda onda, espero que não, está tudo já meio preparado. Vai ter um impacto na abertura ou fechamento dos shoppings, né? Com certeza vai impactar a venda e naturalmente, aluguel, mas em termos de operação, eu não vejo muita diferença do que já vem sendo utilizado, não. Acho que é tão simples quanto, talvez, intensificar um pouco o que já vem sendo trabalhado no dia a dia. Legal. Bom, mudando um pouquinho de assunto, né? Já falando bastante de Covid, falar de umas tendências de longo prazo, algo que a gente já vê sendo bastante discutido, principalmente nos Estados Unidos, é qual o impacto que vocês têm da popularização do e-commerce nos shoppings, né? Principalmente depois da pandemia, que eu acho que se intensificou muito essa popularização. Essa é uma pergunta recorrente. A gente fala de e-commerce e os seus impactos em shopping há pelo menos 3 anos, né? E na prática o que aconteceu é que a pandemia acelerou bastante a penetração do e-commerce e esse assunto ficou ainda mais em voga. Eu tenho uma opinião muito clara, assim, diferente dos Estados Unidos, em que os shoppings não são tão bem localizados e não têm uma característica de serviços, alimentação e entretenimento tão forte como no Brasil. Eu acho que os nossos shoppings aqui estão muito mais bem preparados para a competição do e-commerce, né? Primeiro, porque eles são muito bem localizados, então é difícil você encontrar um shopping que não esteja encravado no grande centro urbano, com grande adensamento primário no entorno.
É difícil você encontrar um shopping que não tenha um bom cinema, que não tenha um teatro, que não tenha 2, 3, 4, 5, 10 restaurantes, que não tenha um boliche, que não tenha um curso de inglês, uma faculdade, um colégio. Então, cada vez mais o shopping se torna um ambiente que você vai e resolve a sua vida, aproveita e sai com uma sacola. E cada vez mais também, aliado com o próprio e-commerce, se fala de last mile, né, que é um conceito ainda em evolução no Brasil. Ninguém tem, se você perguntar para alguém o que é o conceito do last mile, tem gente que fala que é 10 quilômetros, 20 quilômetros, 50 quilômetros, ninguém sabe, mas não existe mais last mile do que o próprio shopping, porque o shopping está encravado no meio das residências de todo mundo. Então, cada vez mais o shopping é tido como um hub logístico para você fazer aquela última entrega, aquela última pernada, né? Então, cada vez mais o locatário, que é o lojista, ele vai depender do shopping para fazer a entrega num prazo mais eficiente possível, que é uma exigência cada vez maior de nós, consumidores, né? Cada vez mais a gente exige o menor custo possível e o menor prazo possível de entrega. Quer dizer, hoje em dia, se eu peço alguma coisa na internet e não chega em um dia, eu começo a reclamar, né? O que está acontecendo? Cadê minha entrega? Liga, reclama, manda um saque. E 2, cada vez mais está comprovado que o lojista quer ter a loja física para que o consumidor possa fazer o teste, né? Possa experimentar, possa entender, possa tocar, sem falar, obviamente, da cultura do brasileiro de lidar com outras pessoas, de ver outras pessoas, vide agora, na pandemia, quer dizer, liberou o shopping lotado, quer dizer, Covid nunca nem vi, né? Saúde, pouco importa, o importante é voltar a ir para a rua, ver as pessoas, falar com as pessoas. Então, eu tenho muito claro para mim que os shoppings vão continuar numa batida de se transformar, e já vinha nessa batida, só intensificou, quer dizer, cada vez mais um mix mais favorável para o serviço, para a alimentação, para o lazer, cada vez mais o equipamento agradável, com iluminação natural, com área de céu aberto, um ambiente que seja convidativo para você ir. Possivelmente, a gente vai ver ao longo do tempo uma mudança de padrão do DRE dos shoppings, né? Porque, naturalmente, você eventualmente vai ter menos satélite, vai ter mais âncora, vai ter mais lazer, mais alimentação. Então, isso vai significar uma mudança do comportamento do aluguel, mas falar em mortalidade de shopping ou que o e-commerce veio para substituir, eu definitivamente não acredito. Eu acho que o e-commerce veio para somar e não para substituir, que é o que a gente chama de omnichannel, né? Integração do online com o offline. Perfeito. Legal. Mais uma última pergunta. A gente tem visto que tem muitos fundos que recentemente têm feito novas emissões de cotas, captando no mercado. Você acha que isso reflete falta de caixa ou um receio de falta de caixa para bancar novas incertezas, como o caso de uma possível segunda onda, ou é para aproveitar preços relativamente menores para adquirir ativos no mercado, ativos que estejam descontados no mercado? Eu acho que a segunda opção, muita gente abriu o bico aí, botou a língua para fora durante a pandemia, então isso gera oportunidade de aquisição. Em relação ao primeiro ponto, até pela experiência que a gente viveu agora no primeiro semestre, felizmente foram poucos os shoppings que demandaram um aporte nos empreendimentos, e não foi um aporte de grande magnitude. Fruto, primeiro, de uma boa gestão de caixa, segundo, de uma velocidade muito grande para reduzir o custo condominial. Quer dizer, os shoppings fizeram uma espécie de orçamento base zero no condomínio de forma muito rápida. E terceiro, um nível de relacionamento e profissionalismo grande entre o locador e o locatário, de modo que, pelo menos, o condomínio não teve uma inadimplência tão grande quanto a gente imaginava. Quer dizer, os shoppings deixaram de cobrar o aluguel, mas cobraram um condomínio. Tudo bem, se não receber o aluguel, vai ficar sem receber receita durante algum tempo, mas precisar aportar no condomínio, que seria a eventual necessidade de caixa que os shoppings teriam numa eventual segunda onda, eu diria que foi bastante controlado. Assim. A gente teve uma evolução da inadimplência de condomínio bastante boa. No primeiro mês, quando estourou o problema, a inadimplência ficou na casa de 20%, depois caiu por volta de 10%, que eu poderia jurar no início da pandemia que seria muito maior. Eu falei, poxa, ferrou, né? Ninguém vai pagar aluguel e condomínio vão ser poucos e olhe lá. Então, acho que foi um resultado bem positivo nesse sentido, e eu diria que as emissões estão muito mais ligadas a ter caixa para fazer novas aquisições do que propriamente a um receio aí de novos aportes nos shoppings. A não ser aqueles fundos monoativos, né? Fundos monoativos é um caso à parte. Porque você pega um portfólio
multiativo, que você tem normalmente no portfólio multiativo, por ser um fundo de gestão ativa, você normalmente já tem lá uns 5% do patrimônio em caixa, esses 5% do patrimônio em caixa já são suficientes para você dormir tranquilo. Num fundo monoativo, que por ser monoativo e ter uma gestão passiva normalmente não tem caixa, aí a situação é mais delicada, né? Você vê, boa parte dos fundos multiativos já voltaram a pagar dividendo e estão pagando dividendo crescente mês após mês. Boa parte dos fundos monoativos não estão pagando ainda. Por quê? Porque aí eu receio de não ter caixa para um eventual problema ou ainda uma recomposição do prejuízo que foi acumulado durante a pandemia, né? Então, acho que fundos multiativos, não vejo muita essa preocupação, não. Vejo as emissões muito mais como estratégia de aquisição. Legal. Beleza, Carrasco, muito obrigado mais uma vez aí pela sua presença, pela participação, por ter aceito o nosso convite. Queria dizer que as portas da InvestMind vão estar sempre abertas a vocês da XP, o que vocês precisarem. E também gostaria de agradecer também a quem assistiu a esse webinar e nos vemos na próxima. Muito obrigado. Quiser falar mais uma consideração final? Eu queria agradecer mais uma vez o convite, parabenizar pela iniciativa e dizer que podem contar sempre com a gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês e trazer cada vez mais conhecimento para o investidor. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Obrigado, Carrasco.